Poképlayer, aqui é o George Mac do Viver de Poker, fundador do canal Viver de Poker, né? Um canal voltado a ajudar você que está cansado de só tomar ferro nas mesas de cash game, pot limit ou amarra 5 cartas e quer passar a ser lucrativo no joguinho mais jogado do momento, né? Então, se você quer fazer do cash game ou amarra 5 cartas um hobby lucrativo, você está no lugar certo. E eu estou aqui para poder te ajudar, passando tudo o que precisa saber sobre esse jogo que às vezes nos deixa maluco, né? Então, bora para a aula de hoje que vamos falar sobre gestão de banca para pot limit ou amarra 5 cartas e como eu fui de R$ 2.400 emprestados a quase R$ 1 milhão de lucro. Então, vamos lá. Tenho certeza que você, assim como eu, já quebrou várias e várias vezes no poker, né? Já gastou mais do que podia e se arrependeu depois. Já viu seu bankroll inteiro ir para o ralo num só dia e ter que depositar novamente, né? Perdeu um salário suado do mês, o valor de uma conta atrasada, a venda de uma moto, o acerto de um trabalho e um dos piores de todos, né? Pegar emprestado e perder. Temos vários jogadores talentosos fazerem muito isso ao longo de suas carreiras, né? Várias vezes, por não saberem gerir seu bankroll da melhor forma e também não saberem investir seus ganhos. Então, vamos lá. O que é bankroll? O que é banca, né? Nada mais é. Então, vamos lá. O que é bankroll? Então, nada mais é que o valor que você tem único e exclusivamente para jogar. Beleza? Então, desde que me apaixonei pelo poker, meu sonho era me tornar um jogador profissional. Hoje, 2 anos depois, tenho plena consciência de que a minha gestão de banca e saber investir corretamente os meus ganhos foi primordial para alcançar todo o sucesso que estou conseguindo na minha carreira. Então, bora lá! Antes de passar como gerir sua banca, quero falar de alguns detalhes muito importantes. O primeiro deles é o seguinte. Primeiro, vamos discutir como quase todos os jogadores de cash game no geral, não só no amarra 5 cartas, mas de todas as outras modalidades, geram sua banca basicamente da seguinte maneira. Então, pode ser que você se encaixe no que vou mostrar aqui agora, pois eu mesmo fiz isso durante muitos e muitos anos da minha carreira. A maioria dos jogadores organizam sua banca da seguinte maneira. Vão lá e depositam R$200. Beleza? É o que a maioria faz. Em alguns dos casos, uns R$500, mas na grande maioria das vezes é R$200. Aí o cara pensa assim, eu tenho R$200, já vou entrar direto na mesa de 1 e 2, né? Vou direto para mesas de 1 e 2, tendo 2 tiros de 100 para jogar. Beleza? Então, vem aqui comigo aqui no exemplo. Aí o que o cara faz? O cara vai lá, deposita R$200, vai direto lá para as mesas de 1 e 2, né? O cara entra com 100 numa mesa e deixa 100 para dar outro tiro, e o cara vai lá e se promete o seguinte, cara, eu tenho esses 2 buy-in para poder jogar. Se eu quebrar, abandono o poker de uma vez por todas, pois isso não é para mim. Aposto que se você já fez isso, aposto que você já fez isso, né? Se prometeu isso várias e várias vezes, não é verdade? E o que aconteceu no fim das contas? Então, na grande maioria das vezes, quebrou esses R$200, não é verdade? Mas em algumas raras vezes você ganhou. Então, e é ótimo. Vamos lá analisar o que a maioria de nós faz quando ganha. Então, vamos supor que você trocou R$100 na mesa de 1 e 2 e foi lá e ganhou R$500. Beleza? Você foi lá, entrou com R$100 e ganhou R$500.
Oba, então, se sentindo o máximo, era realmente isso que precisava para ver que eu posso viver só de poker, que eu tenho futuro nesse esporte, que eu posso fazer desse hobby, né, algo lucrativo. Posso ter uma segunda fonte de renda e por aí vai. Você se sente o máximo e o melhor jogador do mundo, não é verdade? Só que o que você faz depois da sessão ganhando esses R$ 500, o que a maioria das pessoas faz? Vou te dar dois caminhos que quase todos os jogadores tomam e o que mais acontece. O primeiro é o seguinte: pegam esses R$ 700 de banca e vão para a mesa de 3 e 6, por exemplo. Aí o cara tá lá com o ego lá nas alturas, né? E o que ele faz? Vai sentar numa mesa com toda a sua banca, se sentindo o máximo. Como a grande maioria dos jogadores não sabem jogar de forma certa, ou seja, não entendem nada de pré-flop, não sabem quais as melhores mãos para se jogar e muito menos de pós-flop, né? Não fazem a mínima ideia de como apostar, só entendem que a única estratégia de aposta é pote, pote, pote. Aí o cara entra com toda a banca na mesa, se sentindo melhor, então se envolve com uma mão lixo pré-flop. Vai lá e acerta um milagre com esse lixo pós-flop. Então, vamos lá dar o exemplo que o cara tem dama, dama, 5-5, double suited. Beleza? Muita gente acha que essa mão aqui, ó, é uma mão boa. Inclusive, tem até uma aula no YouTube sobre como jogar com pares de dama. Então, dá uma olhada aí e eu também vou deixar o link dessa aula aí na descrição para você assistir depois. Beleza? Então, vamos lá. O cara vai lá, se envolve com dama, dama, 5-5, double suited pré-flop, na grande maioria das vezes fora de posição, numa mão que, na grande maioria das vezes, veio de pote e repote. E ele acha que é uma mão boa, né? Vai lá e paga, junto com mais 2 ou 3 pessoas da mesa. Fica lá, 4 ou 5 envolvidos na mão. Aí o flop vem, trinca de 5, por exemplo. Beleza? O cara fica cego e mete bala. Igual eu disse, raros os jogadores que sabem jogar pós-flop, né? O cara vê uma trinca, não tá nem aí com as outras duas cartas, né? Nu, né? Trinca no top, é um jogo top nos 5 cartas, né? A maioria tá acostumada com Texas, onde qualquer trinca é um jogo ótimo, né? E os caras acham que é um jogo top no Texas Hold'em, né? Por isso que mais de 95% dos jogadores de cash game ou marra 5 cartas são perdedores. Igual eu sempre digo, as técnicas e estratégias do Texas Hold'em são um desastre nos 5 cartas. E a trinca com certeza é uma das mais graves de todas. Então, já anota aí, muito cuidado em se jogar com trincas, beleza? Voltando a falar da trinca de 5. Voltando a falar da trinca de 5, você deve estar pensando, mas Jorge, se a trinca de 5 for a top trinca no flop, beleza? Garanto que você deve ter tido essa dúvida. E acaba sendo pior ainda, porque pensa, para o 5 ser a maior carta do flop, o board está seguido, né? Tendo lá, entre essas duas outras cartas, outras duas cartas pequenas, né? Ou seja, o 2, o 3 ou o 4. Tem que ter uma dessas 3 cartas, 2, 3 ou 4, tem que ter duas, né? E o que a grande maioria vai fazer quando vê uma top trinca, não tá nem aí se o board tem sequência ou se tem flush. Ah, vou atolar tudo, porque a chance de fazer full house é maior do que segurar uma sequência ou um flush no flop. Cara, isso aí, quase 90% dos jogadores têm essa visão. Acham que top trinca tem muito mais chance de fullar do que uma sequência ou um flush segurar. Então meu amigo, se você também é um desses que pensa assim, tenho certeza que o ferro aí deve estar bem grande, né? Beleza? Então, quase todos os jogadores de cash game pot limit ou marra 5 cartas atolam trincas no flop. Não tá nem aí se é top trinca com o board já seguido ou com flush, se é segunda ou a menor trinca, só pensam assim, tenho trinca, meu amigo, vai de tudo para espantar os caras. Ou pior ainda, bate lá um flop tendo uma pedida de um dos seus flush em dama, né? E o que a maioria dos caras vão lá e fazem, foldam, né? Deve estar pensando. Não, vão lá e paga. Os caras não acreditam que pode estar outra pessoa pagando com um possível flush maior. Então acreditam em jogos que não serão nuts caso batem. E como que acaba essa história? Você já deve saber muito bem a resposta depois de tudo que eu falei, né? O cara se envolve com uma mão lixo, atola a win atrás de altos wins ou trincas pequenas,
ou com top trinca em boards já sequenciados ou com flush, ou pagam lá atrás de flush e o baralho é justo, né? A matemática não falha. Então, quando você entende a matemática do jogo, sabe quais as porcentagens de ganhar ou perder de cada mão que se envolve, coisa que quase ninguém sabe fazer, né? Aí você vai lá e insiste em jogar pré-flop com a mão lixo, atola pós-flop atrás de poucos altos e o river vai lá e não bate a sua carta, ou bate uma das cartas dos vilões, né? Que pode ter certeza, se juntar os altos de 3 ou 4 pessoas contra os seus altos, né? Na grande maioria das vezes, você vai estar para trás, beleza? Aí você vê lá o river tomar toda a sua banca, né? Pois você sentou com toda a sua banca numa mesa. Então esse é o maior erro de controle de banca. Aí vai lá, toma uma sapatada, o joga mal, e o que vai acontecer? O cara vai lá, compartilha a mão em todos os grupos de poker e ele sempre faz que ele faz parte, né? Sempre com a mesma legenda. Esse jogo é roubado, esse aplicativo manipula as cartas, foi a variância, a culpa é do Bolsonaro e por aí vai, uma lista enorme de desculpas, né? Então sempre culpando algo ou alguém, nunca si próprio, por não saber jogar, por não entender a matemática do jogo, por não estudar. O cara só pensa assim, vou atolar esse flush draw aqui em ás, então a chance de bater esse flush é grande. Se eu fizer essa mesma jogada 1000 vezes, eu vou ganhar dinheiro, né? Aí depois acaba vendo que está só perdendo. E é óbvio, a matemática do jogo é bem clara. Atolar win atrás de flush draw seco nunca vai ser lucrativo. E os caras fazem isso todas as mãos que saem com o flush draw. Aí não bate no river e vão chorar. Então, meus amigos, não cometam mais esses erros idiotas, né? Joguem com a matemática ao seu favor, porque senão só vai depositar e depositar nos clubes de poker e encher os bolsos dos jogadores que sabem jogar. Beleza? Agora, voltando ao tema dessa aula, deixei fugir muito aqui. Vamos lá. O cara deposita lá uma mixaria, muitas vezes faz milagre, né? Pode até ser que o cara faça lá uns 500 a 1000 reais de lucro depositando 200, como todo mundo faz. Acha que vai fazer uma fortuna com esses 200. O cara vai lá e faz um milagre com esse depósito de 200. Faz lá 500 reais de lucro, né? Agora sim, vou começar a construir minha carreira no poker, né? Com esses 700 de banca, agora eu vou longe. Agora sim o trem vai, né? Se é assim que você está pensando, né? Mas lamento, não é assim que quase todos, repito, quase todos os jogadores fazem. É o seguinte, eles levantam da mesa o mais rápido possível, pede o saque imediato ao agente, vai lá e saca os 500 reais que ele fez de lucro. Opa, esse dinheiro veio uma boa hora, né? Tenho isso para pagar, tenho aquilo para comprar, tem essa conta aqui que está atrasada, tem aquela festa para poder ir, e vai lá e gasta na mesma velocidade que veio e pega os 500 reais de lucro, né? E deixa só os 200. Então, muitas vezes o cara nem joga no mesmo dia de novo, deixa para outro dia. Mas em muitos casos, o que o cara faz? Ganhei 500 com esses 200, bora lá fazer de novo, né? E o que acontece? Isso mesmo, né? Vai lá e quebra a banca. E o pior de tudo, já gastou os 500 reais que tinha acabado de ganhar. Então, deu para você entender como quase todos os jogadores organizam sua banca? Isso que eu acabei de dizer, se o cara encerrar 1 ou 2 dias no máximo perdendo, ele quebra a banca. Quase todos fazem isso. Eu mesmo fiz durante muitos anos. E assim como muitos que estão me assistindo ficam patinando, né? Ganha hoje, perde amanhã, ou perde hoje mesmo que ganhou mais cedo. Eu mesmo era assim. Então, durante muitos anos eu vivi patinando dessa mesma maneira. Só que para mim era pior. Acho que alguns fazem isso, né? Tem lá uma boa credibilidade nos clubes que joga, vai lá e joga e acerta depois, tipo, uma vez por semana, uma vez por mês, vai lá e faz o acerto com o dono do clube. E o que eu fazia, né? Eu ganhava, encerrava o dia ganhando, pedia o saque na mesma hora, né? Gastava tudo, deixava pouco para jogar. Aí quando perdia e chegava o dia de pagar, eu tinha que tirar do meu salário, né? Aí, meu amigo, não sabe, você já fez isso, você sabe o quanto dói, né? Ganhar pouco com um trabalho ruim e ter que tirar ali muitas vezes mais do que metade do seu salário para pagar o que perdeu antes nas mesas. Então, vou torcer para que você não faça isso que estou falando, mas infelizmente eu fiz isso durante muito tempo. Mas bora lá, George, como que faz então? E para te explicar isso, quero primeiro que você descubra qual que é o seu estilo de jogo. Como assim, George? Estilo de jogo. Então, tem vários estilos de se jogar cash game, pot limit ou marra 5 cartas. Bora lá, o primeiro estilo
que é o meu estilo de jogo, que é o seguinte. Vou escrever aqui. O estilo tight, né? O que é o cara tight? Esse é o meu estilo, né? São aqueles jogadores que selecionam muito bem suas mãos, jogam muito pouco, tem aquela mentalidade de usar a maior vantagem de se jogar cash game, que é o seguinte: tem muita paciência para esperar para jogar com os melhores ranges de mãos. Beleza? Enquanto tem lá os fiscal do flop, os Zé Flopin que quer ver todos os flops, os jogadores tight tem essa matemática e essa vantagem de entender. Cara, não adianta eu envolver com mão lixo, porque eu vou só estar perdendo dinheiro, então vou esperar as melhores mãos, né? Então, como esses jogadores jogam poucas mãos, né, se envolvem pouco e consequentemente encerram muito mais sessões de ganho do que de perca, não precisam tanto de uma banca grande, ou seja, se tem o luxo de jogar com uma banca mais curta. Então, se você se encaixa nesse estilo de jogador e você tem lá um VPIP menos de 30%, que eu te falo que, cara, não tem nem 5%, nem 1%, né, para ser mais exato, dos jogadores que jogam no PP Poker tem um VPIP menos de 30%. Então, se você tem um VPIP menos de 30%, você tem o luxo de se jogar com a banca entre 30 e 40 buy-ins. Beleza? Então, aconselho que seja uma banca de no mínimo 30 buy-ins. Então, mas temos que levar em consideração os três estilos de jogadores tight, né? O deep tight, jogador deep tight, que é o que? São aqueles jogadores que jogam poucas mãos, mas que jogam deep stack, né? Ou seja, sempre com mais de 150 BB na mesa. A grande maioria jogam com 200 BB, então de 150 a 200 Big Blinds na mesa. Então, caso você tenha esse estilo de jogo, você tem que alinhar sua banca, né, entre 30 a 35 buy-ins de 200 Big Blinds. Beleza? Estão anotando aí certinho? E aí tem o tight normal, né? Aqueles que tem um VPIP menos de 30% e que entram nas mesas sempre com 100 Big Blinds, né? Então, alinhe sua banca para 35 buy-ins de 35 a 45 buy-ins de 100 Big Blinds. E tem também os tight short stack, né? Aqueles com VPIP menos do que 30% e que entram só com 50 blinds ou o mínimo da mesa, né? Se você faz parte desse grupo arriscado que joga dessa maneira, aconselho alinhar uma banca bem maior do que 40 buy-ins a mais de 50 buy-ins de 50 blinds, beleza? Pois o que mais vejo aí nas mesas, né, são jogadores com VPIP alto, entrando com 50 blinds ou menos, né, o mínimo da mesa, e tendo lá mais de 50% de VPIP, que é um erro grave, né? Espero que você não cometa esse erro aí, beleza? Agora vamos aos jogadores do estilo medium, né? Jogadores do estilo medium. Que é o que? São aqueles que têm o VPIP. Tem o VPIP de 30% a 50%. Então, se você faz parte desse grupo, essas dicas de como gerir sua banca são para você, beleza? Então anote aí. Vamos ao Medium Deep Stack, né? O Medium Deep Stack. O que é o Medium Deep Stack? São aqueles que gostam de entrar na mesa com 200 blinds. 200 Big Blinds, né? Ou até mais. Então, gostam de ter muita ficha para impor pressão na mesa. Então, se você vai precisar de uma banca entre 40 a 50 buy-ins de 200 Big Blinds, né? Beleza? Para poder jogar. Agora, se você é um jogador medium que tem um VPIP de 30 a 50% e entra nas mesas short stack, né? Então, short stack. O que acontece? Você entra na mesa aí com 100 blinds ou com 50 blinds,
ou 50 blinds. Nunca aconselhavam entrar com 50 blinds, viu, gente? Se você middle, aqui não middle stack, né, ou short stack, ou qualquer uma, nunca entre na mesa com 50 blinds. Entre no mínimo na mesa com 100 blinds, beleza? 100, 150, 200, nunca com 50 blinds, beleza? Então, não cometa esse erro de entrar nas mesas aí com 50 blinds, ou pior de tudo, o mínimo da mesa. As mesas costumam ter lá no mínimo 20 blinds, 50 blinds, então não cometa esse erro, beleza? Aí você vai precisar aí de uns 45, né? 45 a 50 blinds. Beleza? Anotou aí? Então vamos lá. Se você tem um VPIP maior, vamos lá, George, tenho um VPIP maior de 60%. O que eu faço, né? O que faço? Cara, se você tem um VPIP for maior do que 60%, lamento te informar que você está em más lençóis, meu amigo. Meu conselho é que, antes de tudo, né, é que você dê uma alinhada bem rigorosa aí no seu range de mãos, mas se mesmo assim quiser jogar, te aconselho a ter uma banca, né, ter uma banca de mais de 70 buy-ins para poder jogar, porque você vai estar em apuros. Você vai estar em apuros aí e vai estar muito mais perdendo do que ganhando, porque se automaticamente você tem uns 60% de VPIP, cara, quase impossível você ganhar dinheiro aí no jogo, infelizmente. Mas como disse anteriormente, né, isso varia muito de pessoa para pessoa. Como eu expliquei, são vários estilos de jogadores, né, e quanto de buy-in na mesa você costuma entrar, né? E novamente, volto a repetir, são conselhos genéricos, né? Para alinhar uma melhor indicação sobre como você deverá gerir sua banca, você teria que saber exatamente qual é o seu estilo de jogador, ok? Então, vamos a outros detalhes muito importantes sobre gestão de banca que completam, né, ainda sobre o que estou falando. Um deles é o seguinte, cara, vou até anotar aqui. Anotar até em letra maiúscula, né? Saiba qual limite você é vencedor. Cara, muito importante isso aqui. Então não adianta nada você ter lá 100 mil reais de banca e não ser vencedor nem nos limites de 10 e 20 centavos. Cara, isso é muito, mas muito importante. Como eu disse, a maioria dos jogadores jogam fora dos limites que se encaixam na sua banca. O cara põe lá todo ou quase todo o seu dinheiro em uma só mesa. Então se ele tomar uma bad, por exemplo, que é normal do jogo, mesmo se jogando certo, você vai tomar uma bad. Agora imagina o cara que está lá com toda a sua banca dele em uma mesa, se ele tomar uma bad, ele vai perder toda a sua banca. Então, meu amigo, anota tudo aí que passei nessa aula e você não vai mais cometer esse erro, beleza? Então, outro detalhe muito importante que complementa o que eu acabei de falar é o seguinte: aposto que você já fez isso centenas de vezes, né? Isso eu aposto, porque eu mesmo já fiz milhares de vezes, que é o seguinte: o cara vai lá, toma uma bad em um limite menor, né? Tilta, coloca toda a sua banca em um limite maior e desce o braço na esperança de forrar. Cara, como eu já quebrei a cara e perdi muito dinheiro fazendo isso. Nossa, já perdi a conta de quantas vezes eu fiz isso, centenas de vezes, né? Foi igual eu acabei de falar. Se você está perdendo no limite atual, não adianta nada subir de limite para tentar forrar. O máximo que vai acontecer é você quebrar muito mais rápido que no limite menor atual que você está acostumado a jogar, né? Então, isso vale não só para quando você está tiltado e tenta recuperar, mas isso vale também para quando você está crescendo sua banca para poder subir e não está sendo vencedor nesse limite atual que está jogando. Então, esse detalhe é muito importante, beleza? Então, cara, você subir de limites quando está sendo muito vencedor nesse limite atual é o melhor de tudo. Então, construir sua banca sendo vencedor nesse limite, aí sim, né, é muito mais saudável e satisfatório subir para o limite acima. Mas se você, cara, não estiver sendo lucrativo no limite, ao invés de subir, faça descer. Isso vale se você está seguindo o plano de buy-in que eu mencionei e está perdendo vários dias. Então, desça e encaixe sua banca para o limite abaixo.
E o mais importante, não suba de limite se você não é vencedor nesse limite que você está. Cara, não tenha vergonha de descer de limite. Isso muitas vezes é necessário pra gente. Baixar a bola e o ego, né? E não tenha vergonha de ter que vestir o chapéuzinho da humildade e descer de limite. Até ajustar o seu jogo novamente para poder subir. Então, você não precisa ficar lá quebrando a cara, perdendo vários dias seguidos no limite, tá sabendo que tá perdendo vários dias seguidos, tá fazendo alguma coisa errada e continua nesse limite, cara. Coloca o chapéuzinho da humildade, desce de limite, estuda mais até você entender onde está sendo seu erro, beleza? Então, outro detalhe muito importante também, que me fez patinar muito tempo, foi a questão de não gerir de forma separada o meu dinheiro, do meu dinheiro da banca, né, do meu dinheiro dos meus gastos pessoais. E então, cara, isso é um erro que vai te custar muito caro em crescimento. Como eu mencionei no exemplo, o cara ganha lá no poker, saca o lucro e vai e gasta tudo. Muitas vezes com besteira, né? O cara coloca esses ganhos como se fosse um salário que ele fez. Gente, sério isso. Eu durante muitos anos patinei no poker por causa disso. Eu ganhava e gastava tudo, né? Não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje e que estou passando aqui para vocês, de separar o seu dinheiro, de deixar a sua banca crescer. Então isso é muito importante. Então anote aí, tenha contas bancárias separadas. Tenha contas bancárias separadas. Uma para sua banca de poker e outra para seus gastos pessoais. Beleza? Então saiba muito bem separar esses dois, né? Então esse aqui, ó, um erro grave que vejo todo mundo fazendo, né? Então vou confessar uma coisa muito importante para vocês, né? O que eu fiz no início de 2019, né? Quando voltei a jogar, eu me prometi e coloquei como uma meta que eu jamais quebraria novamente, que é o seguinte: anote aí, pois se você fizer isso, vai mudar sua carreira e sua vida toda, né? E eu me prometi a não sacar nenhum centavo sequer da minha banca enquanto não fizesse 100 mil reais de banca. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Eu não saquei nenhum centavo sequer enquanto não atingir 100 mil reais de banca. Cara, digo para vocês que foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida, mas um sacrifício que mudou completamente a minha vida. Um conceito que sigo na minha vida é o seguinte: você não consegue grandes vitórias sem grandes sacrifícios. E isso é a mais pura verdade. Nessa época, quando eu voltei, eu peguei emprestado R$ 2.400 de um amigo e comprometi a fazer esse dinheiro virar 100 mil reais. E nessa época, arrumei um bico de croupier, né? Inclusive, para quem não sabe, né? Eu fui croupier por muitos anos. Então, arrumei um bico de croupier 3 vezes na semana e trabalhava também como garçom, né? Qualquer coisa que aparecesse para eu me sustentar sem que fosse preciso mexer na minha banca, né? Na época, não se pagava reiki alto. Igual eu tenho clube hoje em dia, né? E repasso para vocês um reiki alto. Nessa época eu ganhava 30% de reiki só. E hoje, tendo o meu próprio clube, me vejo obrigado. Obrigado não, né? Faço isso de coração, pois sei o quanto é difícil o cara quebrar e ter que esperar na segunda para poder receber um reiki mixaria, né? Para poder voltar a jogar. Por isso, para todo mundo que me acompanha, eu repasso 60% de reiki back. Isso para poder realmente ajudar você a focar em crescer a sua banca. E se você tiver interesse, o link está aí na descrição. Combinado? Voltando à explicação, eu só sacava e gastava esse dinheiro, né? O dinheiro que eu ganhava de reiki e o dinheiro que eu ganhava com os bicos, eu vivia só dessa grana. Então, era muito curta, né? Cara, eu me lembro de milhares de vezes que eu estava passando aperto, né? Cheio de contas a pagar, vontade de comer alguma coisa diferente, ou de comprar alguma roupa, ou de ir simplesmente numa festa, e tinha pouco ou nenhum dinheiro no bolso, né? Mas fui firme nessa meta, não mexi em momento algum nesse dinheiro, enquanto não cheguei nos 100 mil reais de banca. Cara, e a felicidade do dia que eu consegui chegar é o melhor de tudo, né? Quando você faz um sacrifício grande desse e consegue cumprir, você fica mais confiante em você mesmo.
E quando você consegue, vai lá e faz outro desafio maior ainda. E foi o que eu fiz, né? Eu fui lá e coloquei a meta de não sacar até completar R$1 milhão de banca. Cara, então hoje vocês veem aí eu viajando e fazendo essas coisas, achando que é dos lucros que eu fiz do poker. Na verdade não é, né? É do reiki e dos outros negócios que eu tenho. A minha banca, não vou mexer nela enquanto não chegar a R$1 milhão de banca. Então, cara, um baita desafio, né? E até hoje, quando estou gravando esse vídeo, né, eu ainda não consegui chegar nos 1 milhão, mas estou cada vez mais perto, né? Sei que agora é só questão de disciplina, consistência e paciência. E eu tenho certeza absoluta que eu vou conseguir. E falo de coração para vocês, você pode achar que é difícil subir de R$100 mil para R$1 milhão, mas o mais difícil é subir de R$1.000 para R$10 mil. Cara, esse foi o meu maior desafio, né? Fazer os R$10 mil de banca. Pois pensa comigo, quantos jogadores que você conhece que patinam nos limites baixos e não conseguem subir? Por todos os motivos que falei nessa aula, né? E também porque é difícil, cara. Na grande maioria das vezes, você deve muita coisa, né? Precisa comprar muita coisa. Então você vai lá, tá precisando, né, e não pensa duas vezes quando você faz uma grana, né? Vai lá e torra a banca e tem que começar de baixo de novo. Cara, eu sei que por experiência própria, o quanto é difícil, igual eu falo para os meus alunos, o mais rápido que você sair dos micro-stacks, mais você vai avançar na sua carreira, né? O jogo e os resultados no high stacks é outro mundo. Cara, quando você tem lá uma banca de R$100 mil, poder jogar super confortável, com uma meta de R$5 mil de ganho por dia, ou 2.500 de perca, cara, é lindo. Seu jogo é outro, né? Se perder R$2.500 em R$100 mil de banca, não vai fazer nem cócegas, né? Entendeu? Agora, com uma banca de R$10 mil, como que você vai lá ter uma meta dessa, né? E pensa, você perder R$2.500 em R$10 mil, o rombo que fica tanto que fica sendo grande, entendeu? Então, cara, se você está assistindo até agora, faz esse compromisso com você de não sacar nenhum centavo da sua banca até ter R$100 mil. E te garanto que você fizer isso à risca, vai mudar sua carreira e sua vida financeira da água para o vinho, pode ter certeza. Por isso que é muito importante, porque se você quer realmente viver de poker, você vai ter que ter uma banca bem gordinha. Cara, você vai perder lá 15 dias seguidos, você pode perder lá 20% da sua banca em um mês. Eu já passei por isso. Então, no fim de 2020 para 2021, eu perdi 17 dias seguidos. Até então, foi o meu maior recorde, né, de perca de vários dias seguidos desde 2018, quando eu quebrei. Então, desde que eu voltei, eu nunca tinha fechado um mês negativo. E comecei 2021 negativo, entre aspas, né? Encerrei dezembro por pouco no vermelho, e já tinha mais de uma semana seguida perdendo em janeiro de 2021. Sério, confesso que entrei até em desespero, né? Mas o mais importante, o que me fez manter a calma, é que eu tinha uma banca gigante. Cara, esses 17 dias de perca não chegaram a ser nem 15% da minha banca no total. Então, eu parei de jogar por uns dias, estudei mais do que eu estava acostumado para achar onde estavam sendo meus erros, depois voltei com tudo, né? E por incrível que pareça, forrei em 2 semanas. Isso só jogando live, que eu nem jogava live por ganhar dinheiro, né? Jogava só por diversão. Então, quem me acompanha nos stories aí, antes de eu começar a viajar, eu viu aí que em 2 semanas seguidas eu matei os home games que eu fui, né? Então, nessas 2 semanas eu forrei o que eu tinha perdido no high stacks do online em 17 dias seguidos, né? Então, meus amigos, anote aí, se você quer viver de poker, tem que ter uma base, tem que ter como base principal uma banca bem gordinha. Beleza? Então, vamos seguir. Por isso, vem outro tema muito importante que eu quero passar para vocês, né? Que é o seguinte: trate sua banca, sua carreira, né, como uma empresa. Cara, isso é muito importante. Pois se você leva o poker como uma diversão, como um hobby, você vai sempre perder dinheiro.
isso eu aposto com você. Agora, se você ver como uma empresa, se você tiver a mentalidade de pensar, cara, é isso é aqui, é a minha empresa, esse é o meu ganha-pão, eu tenho que ser o melhor CEO do mundo, eu te garanto que sua empresa vai crescer muito e muito, pois você vai estar o tempo todo focado em se melhorar para poder melhorar os resultados da sua empresa, cara. E outra sacada que eu fiz e vou passar para vocês é a seguinte: tenha metas diárias, semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. Cara, como qualquer empresa grande, você tem que estar o tempo todo focado nessas metas. Veja todo mês se a sua empresa está crescendo. Se você fechar um trimestre sem crescer, é porque está tudo errado. Se você entra na mesa sem saber quanto que é a sua meta de ganho, qual que é a sua meta de perca do dia, né, da semana, do mês, cara, você está indo para o lado errado. Igual o ditado que diz: se você não sabe para onde vai, qualquer destino serve, né? Então isso diz tudo. Se você sentar numa mesa com R$1.000, por exemplo, para jogar, e se você ganhar 2.000 ou se perder 2.000, não faz diferença nenhuma para você, porque você não tem meta, né? Então, qualquer resultado que você tiver tá bom. Por isso que eu te digo que se você joga Cash Game Amarra 5 cartas com base em horas diárias jogadas, mãos diárias, então tá tudo errado. Você se joga, você tem que jogar com meta em resultado, né? Então, Cash Game se joga com meta em resultado. Se eu ganhar X, eu paro no dia. Se eu perder X, eu paro no dia. E muitas vezes você vai bater uma dessas duas metas em menos de meia hora, por exemplo. E confesso a vocês que desde o início de 2019, que comecei a seguir à risca essa estratégia de metas, foram raros os dias que eu joguei mais de 2 horas no dia, né? Então, sempre antes de 2 horas eu já tinha batido uma das duas metas, né? Mas sei que parece confuso para você, né? Hoje, George, como que eu vou fazer essas metas? Então, para te ajudar, né, eu criei várias planilhas de controle de banca para te ajudar a começar do absoluto zero, como eu comecei, até chegar a R$1 milhão. Como ainda não cheguei ao 1 milhão, eu não fiz nenhuma ainda, né, para depois do 1 milhão de banca, porque eu ainda não consegui 1 milhão de banca. Então, se você que está me assistindo quer uma planilha de banca de mais de R$1 milhão, lamento, por enquanto eu não posso te ajudar. Mas se você não tem mais de R$1 milhão de banca, fica comigo que eu vou te ajudar a chegar lá. Independente se você tem lá R$1.000 ou menos, então bora lá. Fica aqui comigo que eu vou abrir uma planilha para poder te explicar. Então, cada planilha tem o seu valor aconselhável de banca para cada limite, em uma meta de ganha para poder subir de limite, né? Então é simples. Você vai me passar o seu valor de banca, quantas telas joga simultânea, o seu estilo de jogador, né, com base no que eu passei no início da aula, e eu vou montar uma planilha personalizada para o seu estilo de jogador e o seu valor de banca, com o limite ideal para se poder jogar, o quanto você vai entrar de fichas em cada mesa e, o mais importante, quais são suas metas de ganha e suas metas de perca do dia, né? Então, cada dia vai mudar, pois os resultados que você vai tendo vai mudando as suas metas, é claro, né? Se no primeiro dia você tinha como meta, por exemplo, ganhar R$100 e foi lá e ganhou 120, por exemplo, ou os redondos R$100, sua banca vai estar maior, não concorda comigo? Por isso, a meta do próximo dia vai ser diferente, até que você bata a meta daquele limite para poder subir para o limite acima com uma nova planilha, beleza? Então vou abrir aqui uma planilha para poder te mostrar como funciona. Galera, então vamos aqui, ó, na planilha aqui para vocês poder entender, beleza? Então aqui, ó, quando você abrir a planilha, vai ter aqui a primeira aba, metas e instruções. Então, ó, planilha de acompanhamento PLO5, limites 50 centavos, R$1. Então, qual que é o recomendado? Se você tem um estilo short stack, né, stack, você vai ter uma banca recomendada de R$3.500. Se você é medium, R$4.000, de progressivo, R$4.000, né? Então, aqui tem as instruções, né? Então, a planilha deve ser alimentada inicialmente na célula B3, que é o que? Vamos supor, então aqui embaixo, ó, aqui embaixo tem os 3 estilos. Então, se você é do estilo
você é do estilo short stack, você vai vir aqui, ó, short stack, e aqui vai estar a banca aconselhável, R$ 3.500. Isso aqui, então todas essas partes que estão em vermelho, elas são editáveis, tá vendo? Todas as partes aqui que são em vermelho, por exemplo, seu bankroll inicial, então lá tem R$ 3.500, né? R$ 3.500, beleza, vai colocar aqui meu valor de banca. Ah, Jorge, eu costumo jogar 4 telas simultâneas, então aqui você vai editar. Então aqui, ó, a planilha vai te mostrar, você vai entrar com R$ 380,63 em cada mesa, né? Beleza? E aqui, a sua meta de lucro do dia é R$ 913,50 e sua meta de prejuízo é R$ 609. Aí vamos supor que você encerrou aqui ganhando R$ 700, beleza? Aqui tem o saque recomendado, né? Igual eu disse para vocês, não aconselho vocês ir sacando até ter uma banca de 100 mil, mas caso você saque, o saque recomendado é 140, mas eu vou sacar aqui só R$ 50. Então você vem aqui e preenche, ó, não vou sacar nada, então você vai reinvestir aqui, ó, R$ 560. E aqui é importante, vamos supor, eu joguei 300 mãos. Importante que você coloque aqui também a questão de mãos para ver quanto você teve de ROI e quanto você teve de win rate. Para vocês que me acompanham e não sabem, o win rate é o dado mais importante de qualquer jogador de cash game. Então aqui no caso, você está tendo uma win rate de 11,67 blinds a cada 100 mãos jogadas, beleza? Não é um win rate tão legal assim, mas se você tiver essa win rate aqui, você vai estar ganhando muito dinheiro, beleza? Entendeu? Vamos supor, esse foi o dia 1. Aí, no dia 2, você foi lá, jogou 4 mesas, tal, tudo bonitinho, e perdeu aqui, ó, menos R$ 300, beleza? Foi lá e perdeu R$ 300. Automaticamente você não vai sacar nada, tal, tudo bonitinho, e aqui não teve ROI, não teve win rate, e a sua meta do outro dia, aqui, ó, tem que colocar, joguei 3 telas, né? Joguei 3 telas e tal. Minha meta de ganho, era de entrar com 463,42 em cada mesa, lucro de 834, a perca de 556, eu perdi R$ 300. Então aqui no outro dia eu vou jogar mesmas 4 telas. Então vai aqui, ó, vou entrar com R$ 418,69, então um lucro máximo de 1.004, um prejuízo de 669, beleza? E por aí vai. Então você vai jogando, fazendo isso até, e aqui tá vendo, seu bankroll foi aumentando, ó, o primeiro dia ganhou 700, passou para 4.500, que fez o saque, tal, tudo bonitinho, e você vai seguindo até chegar nessa meta aqui de R$ 7.000, beleza? Chegou nessa meta de R$ 7.000, construiu R$ 7.000 de banca, você vai para um limite maior, né? Você vai lá para a planilha de 1 e 2, beleza? E por aí vai até chegar na planilha de 15, 30, né? Obviamente você vai precisar ter a banca. Então, cara, é muito, mas muito importante que você siga essa planilha à risca, cara. Você seguir essa planilha à risca, eu te garanto que você vai ter excelentes resultados aí no fim das contas, beleza? Porque, cara, aqui ela te mostra, se eu for jogar 3 telas, se eu for jogar 5 telas, se eu for jogar 8 telas, 9 telas igual eu costumo jogar, ou se eu for jogar só uma tela, como que eu vou jogar? Então, cara, se você seguir isso aqui à risca, a sua chance de quebrar no poker novamente é muito pequena, muito pequena. Então, quem dera eu tivesse essa planilha no início de 2019 para seguir tudo isso à risca. Antes eu ainda jogava meio que no escuro, se eu ganhar R$ 200 eu vou parar, se eu perder R$ 100 eu vou parar, sendo que com os 2.400 que eu tinha, podia muito bem ter uma meta de ganho, uma meta de perca, uma meta de ganho muito maior, meta de perca muito maior, e poder ter chegado no resultado que eu cheguei muito mais rápido e quem sabe até já ter chegado aí no 1 milhão de lucro, beleza? Então, cara, aqui nessa planilha tem tudo que você precisa para mudar definitivamente os seus resultados aí nas mesas. Cara, aqui tá tudo que você precisa, sua meta do dia, da semana, do mês, do trimestre, que pode ser que você não consiga bater a meta em menos de 3 meses, igual eu disse, quanto mais você sacar, mais demorado quanto mais você está sangrando ali o caixa da sua empresa, então quanto mais você sacar,
mais distante você vai ficar de completar sua meta e de subir de limite, beleza? Então, cara, se tiver gostado da aula até agora, comenta aqui embaixo aí se ficou com alguma dúvida, tudo bonitinho. Se quiser fazer parte de nossos cursos gratuitos, o link vai estar na descrição, grupo gratuito de estudo, quiser vir jogar no nosso clube, receber aí até mais de 60% de rakeback, os links vai estar tudo aí abaixo, beleza? Então, comenta aí se você também tem interesse nas planilhas, né? A gente tem as planilhas de todos os limites, aqui eu mostrei um exemplo aqui da 51, mas temos desde os limites de 10 centavos e 20 centavos até os limites de 25, 50, né? Então, se tem interesse aí também na planilha, os links vão estar todos aqui na descrição do vídeo, beleza? Igual costumo dizer aqui, bora estudar a sorte e amassar essas uvas, beleza? Então é isso aí. Valeu pela força, valeu por ter acompanhado até agora e os links vão estar aqui na descrição. Te vejo na próxima aula. É isso aí, valeu!